O vírus zumbi que infectou os novos deuses, liderados por Darkseid, atacou Korugar e a Tropa Sinestra, enquanto então Kyle Rayner e Soraki tentam então defender o planeta. E enquanto isso, na Terra 2, Brainiac implora aos heróis que se unam a ele para impedir que os deuses mortos-vivos salvem o universo. Isso e muito mais coisas vocês vão ver nesse Veja Como Foi de DC Isso, a Guerra dos Deuses Desmortos. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago. DC Isso, a Guerra dos Deuses Desmortos é uma das melhores histórias de heróis baseados em zumbis / infecção de quadrinhos, né? E eu quero trazer aqui pra vocês um Veja Como Foi dessa história que foi tão finalizada recentemente. E eu quero também aproveitar, se vocês gostarem desse quadro, né, Veja Como Foi, comentem qual outra saga ou arco, seja então de Marvel ou DC, que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. E já de antemão, já deixa aquele like do poder da The Presence e use a sua energia para poder garantir todos os vídeos aqui do canal, se inscrevendo também. A história começa então contando como o planeta de Krypton foi destruído. Kara, primo do Superman, foi enviada de um foguete para um planeta chamado então de Nova Gênesis, pois Krypton estava então sendo invadida pelo próprio Brainiac, um alienígena tecnológico que pesquisava cada mundo e a raça também, por seu próprio desenvolvimento próprio. Com a Kara então no foguete e em seu hipersono, ela chegava em Nova Gênesis. No primeiro momento, tudo parece então calmo e tranquilo, só que não era bem assim. Achando que ela iria então sobreviver junto aos deuses para poder aprender novas coisas com os deuses, Kara enfrenta então a ferocidade da fome que os novos deuses estão, tentando então correr deles. Kara tenta fazer tudo, de tudo, mas sua luta, o seu futuro, terminaria ali, ao meio da fome dos deuses. Mais de 5 anos, esse vírus da equação antivida infectava tudo e todos, inclusive os heróis e vilões da Terra. Amigos e famílias, todos foram infectados, mas conforme a história anterior a essa saga foi contada e mostrada como tudo foi tão iniciado e achando então a cura, DC e SED é um ponto em uma linha onde essa história de Guerra dos Deuses continua. Com a sua cura nas mãos, né? Com a cura em si nas mãos, e heróis então sendo trazidos de volta, como o Arqueiro Verde, as coisas pareciam começar a ficar bem. Só que restava uma pessoa importante para poder curar. O herói então que havia então partido na história anterior e que estava então devorando então o próprio Sol Amarelo. Batman como Damian Wayne e John Kent, como o novo Superman, naquele momento, vão então para o espaço em busca de curar o Superman. Na frente do Sol Amarelo, os heróis estavam então observando o Superman cada vez mais absorvendo ou comendo a energia do Sol, ficando então 5 anos cada vez mais forte e mais poderoso. O plano era então chamar a atenção do Superman para assim outros heróis prender o Superman para que eles possam então aplicar a cura nele. Apesar dessa tarefa ser difícil, aquilo que estava então no núcleo do Sol não era mais o Clark, não era mais o seu pai do Kent. Um mergulho em uma bolha de plasma com reações de fusão nuclear queimando a 15 milhões de graus Celsius, Kent entra então no Sol. Sem mesmo hesitar, ele faria tudo para poder salvar o seu pai. Mas a equação antivida que dominava então o Superman havia então percebido o John Kent se aproximar dele. Imagina então o Superman então por 5 anos direto consumindo energia solar, sem parar. Ele estava tão poderoso, tão forte, tão rápido, que nenhum herói poderia sequer imaginar. E com um golpe, ele consegue então jogar o John Kent para longe. A Canário Negro, que nessa história então DC e SED havia então conseguido então um anel do próprio Lanternas Verdes, conseguiu então prender o Superman com a sua maior arma do universo. Mas nem isso segurou o Superman. Ele estilhaçou tudo como se fosse vidro. Com todos os heróis ali tentando então segurar ele, se juntasse todos ali, eles tinham então força suficiente para poder tirar um planeta inteiro de órbita. E mesmo com essa força sendo então posta para poder segurar ele, ainda assim era difícil de conter o Superman. Terra 2. Dias depois, 2 lanternas se encontraram com a presidente Lane. Eles não conseguem entender o porquê outras pessoas de outros planetas não conseguem responder ou não respondem às ligações deles. Guy Gardner, um dos lanternas, acha que o motivo é a própria humanidade. Afinal de contas, nem todo humano é bem receptivo. John Stewart decide então investigar, até que ele então recebe então um pico de energia apocalíptica vindo então do seu próprio anel. Era então um tubo de explosão, um tubo que é usado então para poder transportar para algum lugar específico. Num primeiro momento, eles acreditam então que estavam então sendo então atacados e logo então chamam todos os membros
da tropa de lanternas e membro da Liga da Justiça. Mas não precisava de pânico, eram então os heróis que estavam então no espaço com o objetivo de curar o Superman. E adivinhe, Superman havia então sido então curado. Lois Lane nem estava então acreditando, que corre para chegar e abraçar o Clark. Sua mãe também corre para poder abraçar ele, enquanto então no portal também estava então saindo então o Jonathan Kent, marido da Martha e o pai do Clark. Todos haviam então achado que ele havia então morrido, mas não. O Senhor Milagre e Big Barda decide então voltar para Nova Gênesis para poder encontrar com Jacob. Kent agradece pela ajuda deles, e no conflito de emoções, Damian, Alfred e Leslie meio que se desentendem, né? Pois o Alfred acreditava que dava para poder salvar o Bruce Wayne, Grayson e Tim Drake desse vírus, mas como naquela época não havia descoberto a cura, foi preciso então dele puxar o gatilho 3 vezes em seus filhos. No dia seguinte, as sondas do Brainiac estavam então se aproximando da Terra 2. Antes do anel da Jessica Cruz terminasse de soar o alarme, John Kent e o Superman já haviam então aparecido para destruir eles. E no mesmo momento que os Lanternas Verdes chegam lá, Superman e John Kent já tinham havido então destruído tudo. Só que o Brainiac estava tão perto. A nave dele estava lá a horas dali. Só que havia então algo estranho na nave do Brainiac. Parecia destruída, desprotegida. Poderia ser uma armadilha, talvez. Não, o Brainiac não é do tipo de cara que faz armadilha. Ele confia demais na sua própria tecnologia. Mas ainda assim, como Guy Gardner avisou, é melhor dar uma olhada de perto para poder prevenir. Superman então, assim como Jonathan Kent, entram então juntos na nave. Ambos estão em alerta para poder ficarem preparados para qualquer ameaça. Só que tinha algo errado. Brainiac não era mais uma ameaça. Ele parecia então estar quebrado. E em um sussurro, ele diz que nós precisamos então parar eles. Os deuses estão mortos e eles irão então vir. Uma ameaça muito maior está vindo. Eles vão contaminar o universo e acabar com tudo. Faz 5 anos que a Grande Barda tinha sido então curada pelo vírus antivida. E a saudade que a Grande Barda estava tendo seu filho era grande. E assim que eles começam a sair então, do tubo da explosão para poder adentrar a Nova Gênesis, eles se deparam então com uma Nova Gênesis totalmente destruída. Um lar conhecido como Lar dos Deuses havia então caído completamente. Todos haviam então sido então mortos, mas a Barda só pensava no seu filho, Jacob. Mas sem eles saberem o que havia então acontecido, a única pista era um portal negro e vermelho bem sombrio. Contra a vontade do Scott, o Senhor Milagre, a Barda começava então a adentrar o portal, mas alguém havia então impedido dela então adentrar no portal. Ironicamente, sua vida foi salva pela própria morte. Corredor Negro, uma das muitas representações da morte, diz que como a Barda é uma deusa, ela vai conseguir se curar da parte da sua mão que tinha sido então virado esqueleto. E sem entender nada, eles perguntam o que havia acontecido ali e o que era aquele portal. Era então o Darkseid, mas todos pensavam que o Darkseid estava morto. E sim, ele realmente estava, mas o Darkseid desmorto havia então desperto por causa então da equação antivida. Todos os deuses mortos agora então viraram agentes da antivida. Até mesmo as caixas maternas haviam então sido então infectadas pela antivida. Somente os mortos e os desvivos podiam então passar pelos tubos da perdição. Mas onde estava então Darkseid? Essa era a questão. Um pouco atrás, mais atrás na história, Darkseid havia então invadido o primeiro planeta junto com os deuses mortos, o planeta de Korugar, um lar de 7 bilhões de pessoas. O massacre estava então acontecendo. Mesmo soldados altamente treinados e armas avançadas, nada era páreo para as deidades controladas pela própria antivida. Mas antes de morrerem, eles mandaram então um grito de socorro, um pedido de ajuda transmitido por todo o setor espacial de Korugar. E naquele setor bélico, um dos líderes dos Lanternas Amarelos, Tal Sinestro, recebe a mensagem. E ao som do medo do planeta de Korugar, Sinestro diz que não irá deixar ninguém do planeta então morrer. Bom, inocente ele em achar isso, porque a grande maioria já havia então sido morta. De volta à Terra 2. A ideia de se aliar ao Brainiac agrada ao pelo menos convém para poder prevenir de um inimigo mais forte, mas nem todo mundo é a favor em ajudar o Brainiac. Mas em troca da ajuda dos heróis, Brainiac oferece ao Superman Kandor, a última cidade sobrevivente de Krypton. Ele então prefere então oferecer uma das suas melhores fontes de conhecimentos em mãos do que perder o universo inteiro cheio de conhecimento. Mas a ira
desses deuses mortos irão acabar com o universo. Guy Gardner então zomba do Brainiac, porque de onde ele tirou tudo isso daí? De onde ele tirou que o universo vai morrer, vai acabar? Brainiac basicamente ele responde que ele é muito inteligente e por isso que ele sabe o que vai acontecer. E desmerecendo Brainiac, Guy Gardner diz que ele é mais inteligente porque ele é o bonzão. Então ele pode se autoclassificar como o mais inteligente ali. Bom, enquanto eles ficam perdendo tempo ali conversando, Brainiac diz que a cada tempo que eles estão desperdiçando, a antivida vai se espalhando e destruindo tudo. Superman irá ajudar, porque ele sabe como é ficar sem existir por 5 anos, sendo então controlado pela própria antivida. Ele irá então reunir todos os aliados do universo para a batalha. De volta a Korugar, a tropa do Sinestro parte para o ataque contra os Desmortos. O ataque dos Anéis Amarelos junto com a nave é impedido por uma defesa de energia verde. Bom, eles não eram os únicos que haviam então recebido sinal de ajuda. A tropa de Lanternas Verdes também receberam. Soranik, Natu e seu marido Kyle Rayner haviam então interceptado o ataque, mas os amigos de Lanternas Verdes achavam que os Lanternas Amarelos estavam então atacando o planeta Korugar, mas eles nem mesmo tinham ideia do que estava então acontecendo. Só que sem prever nada, só ao som do anel, uma ameaça estava então chegando. Era uma kryptoniana, a Supergirl, totalmente infectada. A sua mão, uma caixa materna, mas a antivida não tinha um alvo os Lanternas, mas sim algo maior, a nave da tropa de Lanternas Amarelos, um vírus tecno-orgânico infectando o maior e mais destrutivo computador da galáxia. E com o controle todo infectado, uma energia é carregada e disparada contra um dos Lanternas Amarelos, desperdiçando então seu corpo completamente. Tentando então segurar o ataque em massa da nave galáctica, eles então recebem então um aviso que o Darkseid havia então chegado. Sinestro avisa a sua filha: não se contenha, use tudo que você tem, é preciso destruir ele. É a disputa de poder bem no estilo à la Dragon Ball. Darkseid desmorto e os dois lanternas ficam então no impasse entre o medo, a força e vontade contra os raios ômegas, mas isso mudou rapidamente quando então a Supergirl interveio no ataque dos dois. Num descuido total, Sinestro então ele é pego pelas mãos do Darkseid e lentamente, sentindo então a sua cabeça então ser espremida pelas mãos do Darkseid, enquanto então ele dizia para sua filha fugir para liderar Korugar, a única voz escutada naquele momento era ela então, a sua filha, gritando pai. Ao estilo Mortal Kombat, Darkseid finaliza então o Sinestro arrancando sua cabeça. Sua filha, Soranik, fica obviamente abalada e sem ter como combater os Desmortos, os dois lanternas fogem. Como o Sinestro havia sido então morto, o Anel Amarelo vai à procura de um novo substituto. Senciente e ali perto, Darkseid estava e segura então o Anel Amarelo e escuta dizer que o Deus Desmorto tem a habilidade de instigar o medo e ele então aceita esse poder. E com o novo poder, Darkseid agora contém um Anel Amarelo e todas as coisas então irão temer o fim da vida. 2 meses atrás, o planeta então de Ham, a 40 trilhões de quilômetros da Terra. Han e Thanagar estiveram então em guerra por gerações. Os soldados tanagarianos eram muito bem treinados e lutavam então principalmente pelos céus. Mas se não fosse pelo protetor do planeta, Adam Strange, ele já teria então tomado o planeta há algum tempo. Adam Strange lutava pelo seu mundo adotivo e ainda mais, lutava pela sua família. Mas por causa do raio Zeta, que tinha então trago ele ao planeta, Adam não tinha o controle do próprio raio Zeta, que sempre movia ele entre mundos. E esse raio sempre ativava nas piores horas. E nessa hora, era justamente quando os soldados tanagarianos estavam então prestes a chegar perto da família do Adam. Em Gotham, Adam quer voltar ao planeta onde estava então sua família. E para isso, ele precisava então encontrar a data e o local do próximo raio Zeta. E com o local então encontrado e traçado, ele então se perguntava o que havia então acontecido em Gotham. E em meio do voo, ele vê a Mulher Maravilha, mas não era ela. Ele havia então chegado há 2 meses em Gotham, 1 mês antes da cura ser encontrada. Mas ele não teve sorte de evitar um ataque perfurante da Mulher Maravilha. 2 semanas depois, em Ham, a família do Adam estava então sendo prisioneiros pelos soldados tanagarianos. E parece que algum soldado então havia então sido nocauteado. Enquanto então um dos tanagarianos vão verificar, um tiro é atingido diretamente em sua cintura. Esperançosos, achando que era o próprio Adam, a família do Adam, de uma alegria em achar que tudo iria ficar bem,
vem um desespero em formato de antivida. No sistema de Hylex, diz depois: a antivida foi então se espalhando ainda mais pelo universo, à procura de guerreiros nobres. O lobo, digamos que parece então como um candidato bem no estilo ofensivo, e nos céus uma nave tanagariana aparece, e adivinha? Eram então os tanagarianos infectados, e uma matança começou ali, mas o lobo parece nem se preocupar. Nessa despreocupação, ele é arranhado por um dos soldados, mas uma surpresa é que o lobo não foi infectado, o que chama a atenção até mesmo da própria antivida. Mas isso é claro porque o lobo tem uma genética diferente e um fator de cura muito acelerado. Provavelmente esse seria o motivo. Sem ligar para nada, Lobo então torce a cabeça dos soldados. Usa então as asas do soldado tanagariano e parte para cima da nave tanagariana, destruindo tudo no seu caminho. Ele então devastou os soldados e até mesmo a nave. E com a nave destruída, como se não fosse nada, o Lobo já manda então um papo pro recrutador de guerreiros nobres: vamos negociar. Em Temícera, as Amazonas, irmãs, amigas e amigos, mãe e todos aqueles próximos à Mulher Maravilha fazem então um enterro digno de uma guerreira amazona. Sem ser convidada, Ares aparece no funeral com um sentimento de que não era bem-vindo ali, mas aparentemente ele estava então vindo em paz. Ele veio para poder mostrar algo, e dentro então do salão dos deuses, Ares manda então um arqueiro verde pegar então a aljava e o arco, pois ele então iria enfrentar algo. E tem até um diálogo engraçado que o Arqueiro Verde pergunta pro Ares, né, se ele poderia ajustar o arco de Apolo, porque ele estava tão desbalanceado. E o Ares fala: ajeitar? Como assim ajeitar? Ajeitar um arco dourado de Apolo que caçou grandes feras e que matou um leão, Leviatã? E o arqueiro responde: sim, ele tá pesadinho. E o Ares responde: bom, então tá, né, ajeita aí. Tipo, um arco que foi empunhado por um deus, matou vários seres poderosos sem precisar de ajuste, e o Arqueiro Verde ainda assim quer ajustar porque ele tá desbalanceado. Oliver Queen sendo Oliver Queen, né? E voltando então pra história, Ares então fala então que uma guerra final está por vir, uma guerra que não pode então ser vencida e dará o fim de tudo, onde toda a raça do universo irá morrer. E pelas palavras dele, isso tudo já aconteceu, mostrando então um livro, um registro histórico onde então o universo inteiro já foi infectado. E nessa conversa deles, a Canário Negro, como uma lanterna, né, recebe então um alerta que era para todos os lanternas. Essa é a mensagem, era justamente para avisar que Sonarak e Caireno haviam então chegado do planeta de Coruga. O perigo estava então vindo. Todos, incluindo então os aliados, deveriam então se agrupar em Oa. Ares explica que o Darkseid era apenas um peão grande de algo muito maior. Darkseid não tinha ideia do que estava então mexendo. Ele havia então liberado algo mais antigo, algo que achávamos que tínhamos entendido o que era. Não era a equação antivida, mas era algo mais antigo que números, mais antigo que deuses. Era o Erebus. Vemos então lembranças recentes do Alfred matando então seus filhos, digamos assim, Asa Noturna, Robin e Batman, num pesadelo completo. Alfred, ele é atormentado. Leslie acorda então Alfred e tenta então consolar de certa forma Alfred, né? Que mesmo então não admitindo para si, ele tem de certa forma raiva de si mesmo pelos atos, assim como Batman criou uma raiva de certas coisas. Damien então tem uma conversa bem emocionante com Alfred. Damien avisa que está então indo para Oa. Alfred quer que ele não vá, pois enfrentar deuses desmortos é muito perigoso e absurdo também. Ele não quer perder nenhum outro filho, mas eles conseguem então chegar no consenso. Superman, Jonathan Kent e o Batman Damian Wayne partem então para poder enfrentar o Apocalipse Universal, junto então com outros heróis. No planeta então de Almarac, os Almaracianos, uma raça bastante avançada graças então ao seu poderio militar. Naquele dia eles não podiam lutar, naquele dia eles não podiam enfrentar essa guerra contra os mortos-vivos. Sua rainha Máxima reúne então todos os habitantes guerreiros para poder entrar em suas naves e partirem do seu próprio planeta. Só que a rainha não fugiu, ela junto com a sua prima ficou para poder lutar. O papel delas era tentar atrasar o inimigo o máximo possível, mesmo que isso fosse então impossível, pois um grupo avançado de antivivos havia então chegado, passado por um tubo da perdição. Eram os deuses da nova Gênesis chamados então de Povo da Eternidade. Só que a Máxima era tão forte quanto o próprio Superman. Ela junto com a sua prima conseguiram então lidar com uma grande parte da própria eternidade. Só que a sua prima não era capaz de impedir a força dos raios ômegas atravessando o seu corpo. Máxima
apesar de ser forte, ela não tinha chance de lidar contra a equação antivida e as ameaças crescendo em tudo em sua volta. Em Oa, lá dos Guardiões, os Guardiões de Oa informa então que a equação de vida não foi contida. Ela irá então destruir tudo. Mais de 100 bilhões de vidas já foram perdidas. 7 planetas com espécies foram infectados. A autorização agora é usar a força letal para poder eliminar tudo, inclusive os mundos. Superman avisa então ao líder dos Guardiões, Gantert, que eles tinham então uma cura. Só que isso não quer dizer nada para os Guardiões, pois a ameaça envolve então a própria antivida. Destruir qualquer planeta então infectado é um curso mais lógico feito, mesmo que isso então seja então fazer um massacre. E contra os Guardiões, Superman e os heróis da Terra então se opõem a esse massacre. Tentando então não entrar em conflito entre eles mesmos, os Guardiões decidem então manter o Superman em Oa, deixar ele preso para que ele não possa fazer nada que interrompa então os planos dos próprios Guardiões. Só que você acha que essa detenção vai separar, vai segurar o Superman? Lógico que não, né? Superman então dá um soco e quebra então o escudo criado para poder prender ele e acerta bem na cara do Guardião, apagando ele com um só soco. E como uma ação tomada, vem a consequência. Os lanternas revidam o Superman e os heróis então são obrigados a revidar também, enquanto então Ares só observa o caos acontecendo. Enquanto então a luta e o caos começa entre os heróis, Batman sente então algo errado. Ele sentia um pulso elevado, uma emoção elevada, e ele sabia que eles não estavam então no controle. Alguém estava então manipulando eles, e era o Ares. O Batman manda ele parar, e uma voz por trás afirma: você deveria ouvir o pequeno Batman. Era o Duende da Quinta Dimensão, dizendo que ele não irá deixar o Ares machucar o Superman, e onde tudo parecia louco, esse era o início do fim. Terra 2. O Besouro Azul e o Nuclear veem o tubo então de explosão se abrir. Sem saber o que é, eles ficam então só observando. Era uma visita da morte junto com a Big Barda e o Senhor Milagre, à procura do filho deles. Eles perguntam onde está o Superman. Ou há um conflito, umas farpas entre o Duende da Quinta Dimensão e o Ares para poder ver quem vai tomar a primeira atitude nessa luta aí, onde deixa até um climão aí entre os dois. E a situação estava realmente tensa. Ninguém queria ver um ser Mr. Splix, um ser que altera a realidade, lutar contra Ares, um ser cósmico, né? Uma luta ali seria um desastre para todo o universo. Superman diz aos Guardiões que eles vão levar a cura para os planetas infectados. Se a tropa das Lanternas Verdes quiserem ir com eles para ajudar, tudo bem, show. Agora, se não quiserem, não impeça deles salvarem os mundos. Mas uma nova informação é posta na mesa pela Cassie, a nova Mulher Maravilha. Isso tudo está acontecendo não só pela questão da equação. Tudo que está acontecendo, tudo que eles conheciam está então errado. Darkseid havia permitido que uma coisa mais antiga que tudo, que nada, infiltrasse nesse universo, que se chama então Erebus. Os Guardiões conhecem então essa entidade, e uma limpeza nos planetas infectados não iria então adiantar. Batman manda então os Guardiões mostrarem as linhas de frente do universo. A informação é que o vírus está então se espalhando através das galáxias, e aparentemente Darkseid e a sua armada estavam então parados. E era então no planeta então de Kilowog, que estava então sendo então atacado. E ele desesperadamente voa até lá. Sem ninguém impedir o Kilowog, o Guardião convoca então uma reunião da Quintessência. Nenhum outro Lanterna vai enfrentar os antivivos antes da Quintessência se pronunciar. O Duende da Quinta Dimensão já manda então um papo pro Superman. Olha, eu vou ir lá cuidar do Darkseid, que inclusive ele vai transformar o Darkseid num arranjo de flores. Mas será mesmo que o Duende da Quinta Dimensão conseguiria derrotar o Darkseid? Questiona então o Ares. Superman e Jonathan Kent trocam umas ideias ali entre o pai e filho. Kent deve então proteger as duas terras, enquanto então Superman vai proteger os outros mundos. Kent precisa então manter a salvo toda então a sua família, para que o Superman fique então mais tranquilo em ajudar as outras pessoas. E junto com o Kilowog, Superman e o Duende da Quinta Dimensão partem então para o planeta então de Bolovax, um dos planetas mais populosos do universo, com 16 bilhões de vidas. Quanto mais o Kilowog se aproximava do planeta, mais a mente dele se unia com as pessoas do seu povo, sendo então uma mente só, um terror tremendo. Mas o Kilowog não estava então sozinho. Outros lanternas estão junto com eles. Mesmo os Guardiões não deixando então os lanternas se intrometerem, a lealdade é algo que não se compra, a amizade entre eles. E dentro do planeta então,
a batalha entre os Lanternas e a Antivida começa. Mas a esperança sempre anda com o Superman, e isso faz então as pessoas ficarem seguras. E no ataque surpresa, a Supergirl acerta então um soco bem na cara do Superman. De certa forma, o Superman então estava representando o bem contra a escuridão, que é a Antivida. Mas a Antivida, no controle da Supergirl, não queria nem saber o que o símbolo do Superman significava. Ela incinera um grupo do povo do próprio Kilowog com seus raios de calor. E numa distração, o Superman então ele é acertado pelos raios ômega do Darkseid. O que estava então em campo de batalha eram os inimigos bem fortes. O Darkseid, com esse anel amarelo, continha então mais e mais poder. Mas quando o Duende da Quinta Dimensão interveio na luta, ele pensava no que ele deveria fazer transformar o Darkseid. Mas nesse meio tempo todo que o Duende da Quinta Dimensão ficou pensando queria fazer, o vírus se espalhava de duas formas, e mesmo o Duende sendo tão poderoso, acreditando que não pode tão ser machucado, algo na caixa materna corrompida mostrava a equação: X vergonha, X fracasso, X morte, X morte. Apesar de ser poderoso, o Duende da Quinta Dimensão não era considerado uma ameaça para a equação antivida. E vemos então o Duende totalmente corrompido, ou melhor dizendo, infectado. Os Lanternas então verdes tentam então derrubar ele, mas é lógico que isso não vai ser fácil. O Duende da Quinta Dimensão consegue então pegar o Kilowog e o John Stewart em sua mão e tenta então espremer eles até quebrar o escudo. E mesmo outros Lanternas tentando impedir com que isso aconteça, John e Kilowog têm um tom de despedida de um amigo, de amigos que até que são esmagados pelos dedos do próprio Duende da Quinta Dimensão. Com o Duende da Quinta Dimensão então liberado então para poder sair do planeta, Bolovax, Vic explode, quando então o Duende da Quinta Dimensão atravessa o planeta bem no estilo Superman. Mas com destino em mente, o Duende tem em mente um alvo, a bateria central em Oa. Com a bateria central destruída, era questão de tempo para tudo ser destruído, e em todo lugar os Lanternas Verdes tiveram seu poder anulado, deixando então eles expostos à gravidade e ao vácuo do espaço. Mas a quinta essência, a autoproclamada mais alta ordem de seres do universo, eles viram tudo o que aconteceu. Mesmo assistindo, eles não interviram. Só que ao ver que esse universo então está prestes a ser destruído, o Espectro não vai deixar com que isso aconteça. Com a fúria da presença e com a coragem de um homem, o Espectro vai tentar ajudar. Mesmo a Era questionando se eles deveriam focar as energias deles no próximo universo, as coisas parecem então estar complicadas. A Quinta Essência estava então desaparecendo, o Mago Shazam estava morto, o Pai Celestial virou então escravo da própria equação antivida, e o Vingador Fantasma quase foi destruído pelo próprio Trigon. E sentindo que a bateria central foi destruída, os Lanternas estão caindo, mas o Espectro não permitiria isso. Ele parte então em direção da luta. Os Lanternas Verdes então estavam então à beira da morte. Ele recebe então um milagre. O poder da tropa de lanternas havia então retornado, graças então ao Espectro que tinha então restaurado o que tinha então sido quebrado. Enquanto então dentro da Quinta Dimensão só pensava numa coisa, vingança, e a luta espacial incrível iria começar. O espírito da vingança contra o agente da entropia. O Espectro está bem furioso. Numa espécie de negociação bem no estilo Lobo, o caçador de recompensas diz que vai salvar o universo para a raça alienígena, mas ele quer algo em troca. E essa troca é mais 18 que foi falado por ele. O negócio foi fechado. O Lobo então vai atrás dos desmortos. Sem ter o que fazer, Superman então viu lentamente o mundo de Bolovax explodir. 16 bilhões de vidas foram perdidas. O Superman não podia fazer nada naquele momento. Kyle também foi o que sofreu bastante, principalmente que seus amigos John e Kilowog haviam então morrido, junto com o povo e o planeta deles. E com o sentimento de perda, Clark fica cheio de fúria. E a culpa disso tudo, ou pelo menos o foco que ele queria descarregar, era o Darkseid. Ambos se olham então nos olhos, que dizia então claramente: eu vou acabar com você agora mesmo. Mas Superman, mesmo estando então com raiva, ele conseguiu então manter a cabeça no lugar. Consolou Kal-Reno e disse que apesar dessa ameaça ainda estar de pé, eles não vão perder. Mas naquele momento tinha então uma ameaça muito maior. Espectro e Mr. Splix, Duende da Quinta Dimensão, estavam então trocando socos em meio de um buraco negro. O sistema solar inteiro sendo então destruído. O tamanho do poder envolvido era gigante para os dois ali. A luta rasgava o tecido da realidade. Buracos negros eram então perfurados no espaço, planetas e estrelas sendo então sugados para o esquecimento. Mesmo a tropa do Lanterna Verde tentando segurar o Duende da Quinta Dimensão,
a tarefa era muito difícil. Tão difícil então que naquele momento o inimigo era um horror daquela dimensão e todos eles foram então esmagados como um mosquito. Na Terra 2, o ataque estava então prestes a começar. Na mesa, a discussão era como produzir uma cura para bilhões de monstros. Apesar deles então já terem conseguido achar a cura, ela não era para uma escala universal. E esse era o desafio. A Big Barda, junto com seu milagre, promete levar o Jon para a Terra, para que ele tentasse aumentar a escala da cura. Num apito estranho, uma das caixas maternas estava então com o Scott, chama a atenção. Todas as caixas maternas então são conectadas, e essa que estava então com o Scott estava então infectada pelo próprio vírus. E isso então tornou um problema, porque agora os desmortos sabiam onde eles estavam. O exército então dos desmortos então havia chegado. Jon e outros heróis vão tentar fazer o que puder para poder atrasar esses zumbis. Só que apesar da dificuldade de enfrentar os desmortos, os heróis tinham então suas próprias formas de lutar, e cada um deles estava então conseguindo revidar muito bem. Apesar dos humanos da Terra 2 tentarem escapar com a ajuda da própria Lane, a cada tempo que passava, se abriu então mais tubo de explosão, e um deles saiu, a Máxima, indo então em direção da própria Lois. E no ataque desesperado, Leslie, a namorada do próprio Alfred, foi atingida por um dos desmortos. E é lógico que isso então iria transformar ela e devastar então o Alfred completamente. A esperança estava então nas mãos do Espectro. Se o Espectro então caísse para o duende daquela dimensão, antivivo, a situação iria então ficar mais crítica ainda, a poder enfrentar o manipulador da realidade. E vocês podiam ver então que o Erebus, uma entidade antiga, tinha o controle até mesmo de um ser que era capaz de reformular a realidade em si, e lutar contra isso seria então praticamente impossível de vencer. Só que o Superman nunca aceitou o impossível. Em seu peito, a esperança estava tão clara, e ele então consegue então acertar um golpe na garganta do próprio doente, dando então brecha para o próprio Espectro atingir um ataque no corpo do doente. Com uma determinação alta, Espectro manda então um recado para o próprio Erebus. Esse universo então irá então continuar a viver, mas sem aceitar a derrota, o doente daquela dimensão então arranca o coração, ou melhor dizendo, o hospedeiro da fúria do Espectro em seu peito, complicando então as coisas ainda mais. Com o Jim Corrigan já morrendo, o próprio hospedeiro dele, a fúria da esperança estava então indo à deriva, e uma grande esperança então que era antes de vencer essa guerra, agora se foi. De volta à Terra 2. Mesmo não aceitando que Leslie foi transformado naquele monstro, Alfred não queria abandonar ela, mas eles precisavam sair dali, porque o pai dos novos deuses, infectado, tinha então chegado no planeta, e o Batman, sendo então Batman, toma então uma decisão de tentar segurar o Deus. Apesar do próprio Damian ser jovem, ele ainda assim tinha enfrentado várias possibilidades a poder enfrentar um ser com maior poder, mas ele ainda assim era um mortal, enfrentando então um deus. O soco divino no rosto dele tinha força suficiente para poder rasgar o seu maxilar do próprio Damian. Alfred então intervém. Seu emocional naquele momento então tinha ultrapassado seus limites. O grito que ele então estava então guardando quando então o menino tinha perdido seus pais no umbigo, naquele momento não foi contido. Principalmente quando ele então teve que matar 3 dos seus membros da família Batman. Esse grito do Alfred foi tão alto, foi tão forte, mixado então com as suas diversas emoções, inclusive a fúria. Esse grito atravessou o cosmos, e em meio daquele grito, 2 daquelas vontades se tornaram então uma só: o espírito da vingança, a fúria de um homem, e o espírito da vingança do Espectro. Trouxeram então o Espectro naquela batalha, e com apenas um único soco, ele acabou com um deus. A batalha pela Terra 2 era a última luta. Uns fugindo então dos antivivos, outros enfrentam então uma situação caótica, até a chegada então do próprio Lobo ou Maioral, que já chega então botando moral no Light Ray. Na superfície da Terra 2, a Big Barda e o Senhor Milagre estavam então avançando na luta, sem ter misericórdia nenhuma, só que um dos infectados era o seu filho Jacob, que atacou seu pai no peito. Voltando ao Alfred, hospedando então o espírito da vingança, o Spectre então havia então finalizado a sua luta, mas tinha algo errado. Damian então estava então sentindo algo corromper a sua cabeça. Ele havia então sido infectado. Num tom de que não acredito que está acontecendo, Cassie fica então ao lado do próprio Damian. Damian diz ao Alfred e ao mesmo tempo ao espírito da vingança que ele não precisava então destruir os infectados, porque ele tinha o poder para poder salvar todos eles. Essa era a decisão dele. E rapidamente então Batman se rasga, mostrando então que a infecção está completa. E mesmo eles estão perdendo o Batman, os heróis começam então a lutar intensamente.
a determinação de cada herói cresceu ali. E mesmo o próprio Erebus, sendo poderoso que é, ele não poderia então imaginar da onde esses heróis tiraram então essa esperança. Como os heróis então receberam um reforço de peso como o Spectre naquele momento, a Antivida então recebeu então mais reforços: Darkseid, Lanternas Amarelos, é também uma Kryptoniana e um mundo bélico. Na Terra, o mundo bélico destruiria então toda a cidade, enquanto então o Spectre observava então o próprio dos mortos lutarem, punir e dizimar tudo em sua frente. O Spectre então precisava então ir para um lugar, e a tarefa da Cassie era manter os infectados longe. Mesmo em desvantagem, mesmo medo pela segurança dos outros, Superman John Kent vai com tudo para cima do Darkseid. E adivinha, Brainiac ajudou John Kent nessa luta. O Brainiac, como tão inteligente como ele é, ele poderia então ver uma possibilidade de vencer o Darkseid naquela ocasião. Mas existe então uma eventualidade, e nenhuma inteligência poderia prever isso. Darkseid consegue então agarrar o Brainiac e corromper o seu sistema operacional, afetado então pela própria equação antivida. Em maus bocados, Brainiac então esquece os heróis e foge para sua nave, pois Erebus sabia que Brainiac era um fornecedor de mundos. Então ele queria fazer com que o Brainiac destruísse então todas as cidades que haviam então sido então pegas pelo próprio Brainiac. Mas o Cyborg conseguiu então impedir isso. Mas no controle do próprio Brainiac, ele consegue ferir então Cyborg. Com os dois supercomputadores vivos, Erebus tenta então invadir os firewalls do próprio Cyborg para poder controlar ele. Mas o Cyborg sabia disso e infectou o Brainiac para poder controlar ele, tomando então a sua própria tecnologia e seu conhecimento para o próprio Cyborg. Agora, o Cyborg, com um novo upgrade, ele havia então sido salvado centenas de civilizações e sai da própria nave em direção a Lois. Destruindo todos os mortos, Cyborg estava então procurando Kandor, mas na luta do John Kent contra o Darkseid, John decide então fugir, entre aspas ali, né, daquela batalha. Sem entender muita coisa, né, nada, os heróis ali, John diz que eles têm que continuar a lutar, e Cass Kane conseguia muito bem lutar de forma brutal contra o próprio Darkseid. E diferente de todos ali, John Kent tinha percebido que o coração do mundo bélico estava então concentrando um poder gigantesco, mirando então diretamente na Terra 2, e após ter disparado, um disparo desse iria destruir o planeta então inteiro. Mas o Superman, um adolescente de 17 anos, chamado então de John Kent, estava então a caminho desse disparo. Resistindo a esse disparo, as suas roupas queimam e a sua pele fica então em bolhas. John destruiu a maior arma do próprio Erebus que ele tinha naquele momento, e após destruir, ele então caía em direção à Terra 2. Enquanto ele caía, milhares de kryptonianos subiam aos céus. Cidadãos da cidade engarrafada de Kandor foram então restaurados pelo próprio Cyborg, fazendo então uma engenharia reversa da própria tecnologia do próprio Brainiac. O Superman esteve lá para poder segurar o seu filho. Vemos então Alfred, ele estava então procurando alguma forma para poder salvar os outros que haviam então sido então infectados, e ele havia então voltado com uma cura, e essa cura veio então de uma forma de containers com vários frascos. A cura fez efeito na Leslie e no patrão Damian. Eles ficaram então com algumas feridas, mas estavam então curados. Todos que foram então infectados foram então curados, inclusive alguns que também são considerados vilões, que nesse momento os heróis haviam então segurado então o Darkseid, e após segurar ele, eles então penetram na pele dele e dão então uma cura para o próprio lobo a aplicar no Darkseid. Numa ideia do lobo, ele pega então a cura e enfia na boca do Darkseid, e o Darkseid morde a mão do lobo, arrancando ela fora. Mas parece que isso tinha então causado então algum efeito, e o Darkseid ele havia então sido tão limpo, ele não estava então mais corrompido. Darkseid fica com muita raiva porque ele foi feito de peão por um novo deus, e apesar dele ser então um inimigo do Superman, naquele momento o inimigo se tornou então um aliado que quer vingança. Na Terra 2, Jacob recobra então a sua consciência já curado. Barda reencontra seu filho depois de muito tempo. Após o encontro então entre os familiares e outros kryptonianos, Superman, John Kent, Kara, todos se conhecem, né? Tudo então graças ao próprio Victor Stone, o Cyborg, que havia então liberado Kandor. Apesar dos encontros, houveram também despedidas. Pessoas morreram, deuses morreram, e eles foram então enterrados junto aos mortais. A própria morte estava então lá para poder lamentar a perda do Pai Celestial. Damian Wayne então chamava então a morte para um bate-papo.
Ele diz a ela que passou por maus bocados até ele chegar onde ele chegou agora, que ele foi tão treinado e criado para poder procurar fraquezas nas pessoas. E nesse pensamento ele questionou a morte. E se levarmos essa batalha até Erebus, a divindade primordial, a personificação da escuridão, a única coisa que contrapõe a luz, me confirme se o meu plano pode dar certo. Após trocar uma ideia com a morte, Damien vai até Cyborg e diz que a resposta para poder deter Erebus, sendo então a fonte da antivida, é o Cyborg. E com o plano definido, Cyborg e Damien chamam todos os heróis e até mesmo vilões envolvidos. Para poder lutar contra o Erebus, é preciso chegar num limbo, o local onde essa entidade está, ficar fora do nosso universo. Mas para chegar até lá, eles precisam então viajar no tubo da perdição. Só que só pode entrar nesse tubo quem está morto. Cyborg ele comenta que está então pensando como resolver essa questão, mas ele e o Batman contêm uma arma que é capaz então de acabar com Erebus, e para isso eles vão precisar estar dentro da entidade. Eles vão precisar usar o mundo bélico e ela será então colocada dentro do próprio Erebus. Eles precisavam então realizar 2 ataques. Um deles era para poder distrair a entidade, e o Darkseid ele chega a se dispor em distrair a entidade, mas sempre tem que ter um cara que quer se achar, né, o cara da turma, né? Guy Gardner, né, dá uma zombada no Darkseid e ele então não deixa barato e já manda então o raio ômega no próprio Guy Gardner, né? E o Guy Gardner, no Lanterna, ele reconhece que ele fez burrice em alfina então o Darkseid. Superman e o próprio filho, né, filho dele, dão então uma acalmada no próprio Darkseid. E o Ares ele manda um papo. Distrair o Erebus era uma coisa de burrice, porque o poder dela ou dele é de um outro nível. E como um verdadeiro covarde, mas que é uma sábia decisão, afinal de contas ninguém quer enfrentar Erebus, né, de frente, Ares diz que enfrentar essa entidade é burrice, é maluquice. Até que o lobo tira então sarro do Ares, dizendo então que ele é um deus da guerra que só fica então observando. Parece um stalker e não faz nada. Até mesmo a Cassie mandou na lata, na cara dele, na lata. Ares, você é um covardão. Mas parece que o Ares ganhou uma moral, né? Porque até mesmo a própria morte disse que se ele enfrentasse o Erebus, ela iria ajudar ele. A morte sempre vai seguir a guerra. E Ares então se convence então de ajudar a enfrentar o próprio Erebus. Mas a situação é de preocupação, porque amanhã eles irão então lutar contra a entidade. E é necessário então alguém ficar na Terra caso algo dê errado. Confiar na tropa dos Lanternas Verdes e em 1000 kryptonianos não 100% treinados não é nada garantido. Afinal de contas, eles acabaram então de ganhar seus poderes e nem têm experiência em batalha. Cassie, a atual Mulher Maravilha, tem então uma DR com o próprio Damien. Ela quer ir muito com ele, quer ir junto com ele, né? E quer ver qual é essa arma que eles descobriram. Mas o Damien não quer que ela vá, quer que ela fique para poder liderar as forças de proteção da Terra que serão então treinadas pela própria Cassandra. E a Cassie meio que não aceita isso muito bem, o que faz lembrar então o Damien que ele tem muito bem esse sentimento, essa decisão que o Bruce ele tinha dentro dele também. E num papo descontraído, John Kent parabeniza então o Damien por fazer aniversário, justamente quando ele então recebeu aquele socão na cara do deus lá. 18 anos, e o presente dele era justamente um traje baseado na personificação da luz, dentro do mundo bélico. Dentro do mundo bélico, o Cyborg então explica que o local irá então parar o pulso dos corações deles por 1 minuto, estando então conectado pela energia do próprio mundo bélico. Isso vai ajudar eles, cada um ali, dentro desse pulso, a atravessar o portal. A partir do momento que o coração deles pararem, o mundo bélico vai então enviar eles para onde o Erebus está. E em outro pulso vai iniciar, digamos assim, tá, uma ressurreição de todo mundo ali para eles voltarem à vida, para o coração voltar a bater. E em momento de morte, eles então atravessam então o nosso universo para o limbo, chegando então no local onde estava ali diante o Erebus. Uma mistura então de Vilgax com Lovecraft. Erebus é um polvo gigante. Ares e a morte já se preparam para poder enfrentar, encarar Erebus. Erebus então manda então um papo, Ares e o Corredor Negro. Quando não sobrar nada para poder guerrear, nada vivo para poder morrer, ainda haverá escuridão. O velho e o novo deus tentam então ganhar tempo. Oliver Queen usa então seu arco e flecha de Apollo para poder perfurar a personificação da escuridão. E com esse ataque, o poder do Shazam, visão de calor de 2 kryptonianos, raios ômega de Darkseid e o poder do Lanterna Verde, eles disparam em direção ao Erebus. E com essa abertura criada, Lobo então parte para cima, rasgando o Erebus com vontade. Olha a malícia, tá? E após abrir então um buraco no Erebus, eles jogaram então o mundo bélico dentro do próprio Erebus.
Quando o Cyborg estava prestes então a ligar a arma secreta, a arma ela havia sido removida do próprio sistema do próprio Cyborg. Sabe por quem? Sim, ele, o Batman. Damian Wayne havia então usado o mesmo sistema que o Bruce havia então usado para poder hackear o Cyborg. Com todo o sistema do próprio Cyborg sendo hackeado, o controle então ficou com Damian Wayne. Existia até mesmo uma teoria que o vírus da antivida tinha saído então da mente do próprio Cyborg. Então o Batman precisava então de um lado oposto. O Batman ele encontrou nele a equação vida. Ele extraiu ela dele, apagando seu sistema inteiro. Agora a equação vida só existe dentro da própria mente do próprio Batman. Não havia outro jeito. A morte havia confirmado isso lá na conversa com o Damian. Tinha que começar com uma vida. A partir do momento que eles adentraram o corpo do próprio Erebus, a equação antivida e a equação vida entraram em colisão. Damian diz para o Cyborg tirar todo mundo dali. Ele meio que estava então ordenando que o Cyborg faça isso, né? Porque ele havia então programado a rota do Cyborg para sair dali. E sem o controle, o Cyborg sai voando e os heróis não entendem nada do que está acontecendo. Mas basicamente eles tinham então 3 minutos para poder sair de lá, pois o Batman era a própria arma, né? Damian ele tinha tirado a equação vida da mente do próprio Cyborg e ativou ela na mente do próprio Batman. O resultado vai ser uma matéria e antimatéria se colidindo, um Big Bang bem no centro do próprio Erebus. Olha lá a malícia. E simplesmente o universo irá então nascer de dentro do próprio Damian e do próprio Erebus, se expandindo na velocidade da luz. O Darkseid até dá uma moral pro próprio Batman, né? Mas o Arqueiro Verde diz que ele não precisa então do Darkseid, um vacilão. Uma conversa antiga do Oliver Queen e Bruce Wayne havia então sido mostrado que o Damian teria que traçar em algum momento dessa jornada dele, né? Esse sacrifício, igual como o Batman já fez inúmeras vezes. E Erebus já começa então a sentir uma luz dentro dele. E o Ares foi então o primeiro a cair pelo Erebus. Claro que... E numa última conversa, o Batman meio que troca uma ideia com o Erebus. Erebus queria então barganhar com o Batman. Só que o Batman ele é vingativo, né? Ele não queria barganhar. Erebus tirou tudo do Batman. Tirou o pai dele, irmãos, amigos, mundos do universo, e agora a divindade iria conhecer o seu fim. Mas o Alfred aparece dizendo que irá então retirar o Batman antes que o fim aconteça. E ele e o John vão até o Batman. Ao chegar lá, os três têm um papo bem triste entre amigos, né? Mesmo não podendo então salvar o Damian, eles têm então uma última conversa emocionante. Se o Damian então tivesse então contado o plano pro próprio John, ele não teria aceitado esse plano. E realmente ele não teria. E numa página emocionante, John diz que o Damian que ele foi um grande Batman, e com um sorriso no rosto, Damian agradece. E uma grande explosão acontece. E o Alfred e o John conseguem então sair de lá antes da explosão atingirem eles. Alfred havia perdido o último filho. Damian tinha nascido um assassino. Ele foi ensinado a fazer muitas coisas, inclusive a não ligar para a vida. Mas ele lutou contra tudo que ensinaram para ele. Agora todo mundo estava seguro. Tudo havia então acabado. Damian Wayne havia então salvado toda a vida. Alfred às vezes visitava o cosmo que o Damian havia então criado. Ele passava pelos sóis que havia então criado. Enquanto ele caminhava por planetas, ele não podia imaginar o que um pai poderia fazer para poder se sacrificar por um filho. Até que ele entendeu como é que é. O que ele faria se eles fossem feridos? O quanto da saudade ele teria deles. Meus morcegos, meus filhos, o meu universo inteiro. Esse é o tamanho dessa saudade. Fim. Bom, cara, nossa, que história emocionante nesse final. Uma história que você consegue meio que criar uma conexão com o Damian Wayne desde o começo lá da saga DC Dead, até mesmo essa história aqui, né? Quando você vê o Damian ser infectado e quando você consegue perceber que vai rolar meio que um sacrifício ali, cara, é uma história bem emocionante. Gostei demais de trazer essa história aqui, essa história completa aqui do Veja Como Foi, de um DC Isso, A Guerra dos Deuses dos Mortos. Uma história bem bacana, claro que não é a melhor história, mas é uma história bem bacana para quem gosta de zumbi, de infecção. Mas se vocês gostaram, curtiram, quer ver mais Veja Como Foi como esse aqui, ou outras histórias, comente aqui e se inscreve no canal para você acompanhar mais conteúdos como esse aqui também. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.